município de Lidianópolis, ele diz que vai manter as medidas, aquelas mesmas medidas, né? Para não causar confusão, o pessoal aí de Lidianópolis, que estava obedecendo às regras do enfrentamento ao Covid-19, todas elas estão mantidas nesse novo decreto, nessas novas recomendações do prefeito Adalto Mandu, do município de Lidianópolis. Igrejas, 30% da sua capacidade, só que o prefeito diz que vai aumentar a fiscalização para evitar festas e aglomerações. Na visão do prefeito, e a visão não está errada, todo feriado o pessoal aglomera, faz festa, e aí 10 dias depois a gente tem o ápice tem um pico da doença nos municípios aqui da região. Agora a região já está complicada, né, com muitos casos, falta de leitos. Se houver esse pico novamente daqui 10 dias, mais do que já está, aí a situação ficará muito séria. Então o prefeito Adalto Mandu está muito preocupado com isso e ele disse que vai aumentar a fiscalização, vai colocar mais fiscais para verificar residências, para verificar se todo mundo está cumprindo, se não está havendo festas na zona rural. Então isso vai ser fiscalizado. Mas o próprio prefeito aceitou falar a nossa reportagem, explicar lá para a comunidade de Lidianópolis. Prefeito Adalto Mandu. Bom dia, Berimbau, bom dia aí a toda a equipe da Nova Era, né? É sempre uma satisfação, né, estar falando com vocês e falando com toda a comunidade. Prefeito, geralmente quando chegava próximo aí de um feriado, é um momento de descansar, das pessoas se divertir, das pessoas se confraternizar, e hoje essa é uma preocupação dos prefeitos, né? É uma preocupação muito grande, né? A gente vai chegando o feriado, a gente vai ficando tenso, vai apertando o coração da gente, né? Porque por mais que a gente tome as medidas, né? Mas infelizmente aí o momento que nós estamos passando é muito complicado, né, Benigal? Agora, prefeito, nós temos um decreto do governo do estado, as medidas que foram estendidas até o dia 15. Lá também fala dos municípios, né? Que os municípios devem adotar medidas. Como é que fica o município de Lidianópolis, prefeito? Nós vamos continuar com as mesmas medidas tomadas aí há um mês atrás, aí, né? Exatamente um mês hoje aí está fazendo aí do decreto lá, né? Que segue lá o toque de recolher do governo do estado às 20 horas, né? E regulamentando aí a entrada de clientes nas lojas, de funcionamento, enfim. A equipe de fiscalização na rua, né? Então a gente mantém o nosso decreto aqui. Então, para o município de Lidianópolis, da mesma forma que a gente vinha com esse decreto, já do final de semana passado, a mesma forma a prefeitura está mantendo agora para esses próximos dias. Isso, está mantendo a mesma forma. O que nós mudamos agora nessa semana, né? Estamos aí trabalhando na conscientização. Sim. E vamos aumentar aí a equipe de fiscalização, né? Porque o grande problema nosso agora é a aglomeração, são aquelas festinhas, né? Aqueles encontros familiares. E então assim nós vamos dobrar a fiscalização, né? Eu sei que é difícil, é cansativo para nós, né? O Berimbau, bastante. A gente tem que tomar as medidas, colocar o pessoal na rua, ao invés de estar dentro das suas casas, tem que estar na rua fiscalizando, né? Mas o grande resultado vai ser a conscientização das pessoas, né? E, Adalto, é uma situação difícil porque você tem o presidente com uma visão, o governo do estado com outra visão, as pessoas também com visões diferentes. Às vezes a equipe de fiscalização acaba sofrendo muito com isso, né? Com certeza, esse é um dos maiores problemas nossos, né? A gente pega ali, né, como você falou, pessoas que influenciam. Dentro do nosso município mesmo nós temos liderança, algumas lideranças, algumas não, pouquíssima liderança religiosa aí que parte para o outro lado, né? Que não acredita no vírus, que continua desrespeitando os protocolos, né? Infelizmente. E isso daí se torna mais difícil, né? A gente fica numa guerra onde o prefeito, se ele faz, ele é cobrado, né? Sim. Se ele não faz, ele é cobrado também. E ainda nós temos o grande dever, né, que é cuidar da vida das pessoas, né? É que eu sempre falo, mas não importa de onde veio esse vírus, se esse vírus veio da China, se foi feito por mãos humanas, ou o que aconteceu. O importante é que o preocupante é que nós estamos convivendo com o vírus, né? Ele está no meio de nós.
Então, se as pessoas não tomarem consciência, né, do tamanho da gravidade, não adianta o prefeito vir aqui fazer decreto, não adianta nós virmos aqui colocar o pessoal na rua, a equipe nossa toda desgastada, nós estamos 1 ano lutando com esse vírus, né? Então, e hoje nós estamos numa situação pior do que quando nós começamos, bem pior. É um vírus mais agressivo, né? Então, assim, nós temos que estar lutando junto aí para combater esse vírus, né? Então, assim, eu conto muito com a população mesmo. A única arma que nós temos é a conscientização, né? Essa daí é a arma que nós temos. Exato. E, prefeito, no município hoje, como é que está o quadro do Covid-19? Está preocupante? Até que os municípios aqui da região começou agora, que a gente tem observado em alguns municípios, a reduzir casos, começou a amenizar, mas aí chega o feriado de novo e a preocupação é daqui 10 dias, daqui 15 dias. Então, tomara que nós não tenhamos mais esse tipo de surpresa, né? Então, as medidas que nós estamos tomando, né, está diminuindo, né, diminuiu bastante aí, assim, então estamos tendo caso todos os dias, 1, 2, temos um caso que se agravou hoje no município também, de uma pessoa muito conhecida, muito querida da comunidade, né, então, assim, hoje está bem preocupante, mesmo assim diminuindo, né? Mas o que acontece? Nós estamos aí com os leitos dos hospitais cheios, a UTI, está todo mundo cansado de falar isso aí, de saber disso daí, entendeu? Então, assim, o que acontece? O problema maior agora do feriado é daqui 10, 15 dias, entendeu? Que vai ser, que se as pessoas não tomarem cuidado, isso vai ficar, se tornar uma situação mais complicada. Vai correr o risco da gente estar vendo ali um filho ser um pai, uma mãe, um irmão com falta de oxigênio, necessitando de um internamento e não ter vaga. Então é isso que as pessoas têm que tomar consciência, né? Ele não tem que ficar com medo de decreto de prefeito, ou de polícia, ou de equipe de fiscalização. Ele tem que estar com medo do vírus. Esse é que a pessoa tem que estar com medo, né? Essa pessoa tem que ter medo disso daí. Tem que pensar na família, né? Então, eu queria estar com toda a minha família unida. Quem não queria estar com toda a família unida? Eu tenho minhas irmãs que moram em outras cidades, né? Então, assim, a gente queria estar tudo unido, mas nós não podemos, entendeu? Então, tipo assim, infelizmente, nós estamos passando um momento difícil e nós temos que fazer a nossa parte, senão vai se agravar mais ainda. Não adianta nós fazer nada aqui se as pessoas não tiverem consciência. Então, eu peço para todos, independente de ser do município de Lidianópolis, todos que nós estamos ouvindo, vamos manter ali, vamos ficar nas suas casas, vamos evitar ali a aglomeração, né? Vamos fazer a nossa parte, porque os profissionais de saúde já estão todos esgotados, as redes hospitalares estão todas esgotadas, entendeu? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Prefeito, só para a gente finalizar aqui, o feriado de Páscoa atrai muitos católicos, há uma celebração dos que lotam as igrejas católicas, e a gente já observou aí o bispo já orientando para missas online, né, para respeitar os decretos municipais. Em relação à igreja, o decreto também não muda nada no município de Lidianópolis, né? Não muda, né? O comércio está funcionando, as igrejas estão funcionando com 30% da capacidade. O que eu peço pelo amor de Deus, para os líderes, né, que continuem, os que estão nos ajudando, que continuem nos ajudando, né, o que não estão respeitando o protocolo, que é uma vergonha. Eu falo para você que é uma vergonha. Onde nós devíamos estar ali pregando um bom exemplo, né, desrespeitando alguns protocolos. Então, use máscara, entendeu? É inadmissível que um líder pede para um fiel tirar uma máscara dentro de uma igreja, né? Então, assim, nós temos que respeitar o protocolo, né? Se de repente a pessoa tem tanta fé que não vai pegar o vírus, mas quem garante que o que está sentado lá no banco tem essa fé que tem toda essa fé que não pega, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Então, fica aí o meu apelo. E é para todas as igrejas, todos os líderes das igrejas ali, os pastores, padres, vamos fazer a nossa parte, vamos somar, vamos salvar a vida. Esse é o nosso objetivo, vamos fazer com que esse vírus não contamine mais. Essa é a nossa obrigação, como líderes. Prefeito, sobre o decreto, sobre o final de semana, mais alguma orientação para a comunidade? Fica à disposição, prefeito. A orientação que eu peço para a comunidade é que tenham consciência e tenham amor na sua família, no seu vizinho, no seu amigo.
É só isso, né? Não adianta, todo mundo já sabe que tem que fazer o que não tem. Então, é minha parte, nós estamos fazendo, a equipe da saúde está fazendo, tá? Então, agora é com a população, né? Então, pode ter certeza, se continuar ou se fizer aglomeração agora, daqui 10, 8 dias, 14 dias, não adianta vir aqui, prefeito, pelo amor de Deus, eu estou com o irmão, eu estou com o pai que precisa de um leite e não tem, que eu não consigo fazer nada, infelizmente. O que eu posso fazer, tudo que eu posso fazer, estou fazendo e vou continuar fazendo. Prefeito, obrigado, parabéns aí pela preocupação, pelo trabalho que o prefeito vem realizando, sempre preocupado aí com a comunidade. E qualquer intervenção que for necessária, prefeito, tem linha aberta aqui com a gente, só manter o contato, tá bom? Obrigado, Lindão. Um abraço, tudo de bom. Tá aí o prefeito Adalto, lá do município de Lidianópolis, falando da nossa reportagem, sempre agindo, né, com muita responsabilidade, com coerência, com transparência, debatendo os problemas ali, as questões com a comunidade, o prefeito Adalto Mandu. E sempre com a coragem também de tomar aquelas decisões que são necessárias, né, para que a população possa ficar protegida. 12h51, tem um ouvinte aqui de Faxinal. Ele está dizendo aqui, sobre o decreto do governo do estado, o governo não decretou o lockdown. Na verdade, assim, o governo não fez, como eu disse aqui, o governo apenas estendeu as medidas que estão em vigor, fez algumas mudanças, uma delas é autorizando os municípios que estão com menos de 50 mil habitantes a tomar decisões. Mas também, né, aqui num dia, o governo não descarta que, se o prefeito quiser seguir essas determinações que estão sendo feitas para municípios acima de 50 mil habitantes, também, né, pode adotar o decreto do governo do estado. O prefeito ele pode editar um decreto promovendo ali mudanças, apesar que, mesmo sem isso constar no decreto anterior, muitos prefeitos fizeram isso, alteraram as medidas do governo do estado, editaram um novo decreto com medidas diferentes daquelas que foram adotadas pelo governo do estado. Já para tirar dúvidas, vamos saber mais detalhes sobre esse decreto que foi editado ontem pelo governador Ratinho. O governo do estado prorrogou por mais 15 dias as medidas restritivas de enfrentamento da pandemia que vigoram desde 10 de março. Com o decreto assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior nesta quarta-feira, o período de restrição fica estendido até às 5 da manhã do dia 15 de abril. Essas regras só não se aplicam a Curitiba e região metropolitana, onde continua em vigor até 5 de abril a regulamentação específica. A manutenção dessas medidas reflete os números da pandemia e a necessidade de conter a transmissão do coronavírus. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde registrou mais 196 mortes e 3.059 casos. A taxa de ocupação nas UTIs adultas exclusivas para a Covid-19 é de 95%. No total, o Paraná soma 840.728 diagnósticos e 16.600 óbitos em decorrência da doença. O novo documento traz algumas mudanças. Uma delas é a permissão para que shopping centers, comércio e prestação de serviços não essenciais possam atender aos sábados nas modalidades delivery e drive-thru. De segunda a sexta, eles poderão ficar abertos entre as 10 da manhã e as 5 da tarde, com limitação de 50% de ocupação no caso dos shopping centers. Essa regra é válida para municípios com mais de 50 mil habitantes. Os com população inferior a essa quantidade devem seguir a regulamentação municipal. Continua proibida a circulação de pessoas entre as 8 da noite e as 5 da manhã, exceto para os profissionais e veículos vinculados a atividades essenciais. Também continua proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público e coletivo no mesmo horário, em todos os dias da semana. Bares, restaurantes e lanchonetes só podem abrir para o público de segunda a sexta, das 10 da manhã às 8 da noite, com ocupação máxima de 50%. No entanto, na modalidade de delivery, podem funcionar sem restrição de dia ou horário. O decreto mantém suspensas as atividades que causem aglomerações, como casas de shows, circos, teatros, cinemas e museus, por exemplo. Já as atividades religiosas devem ser feitas de forma preferencialmente virtual. Em caso de atividades presenciais, deve-se respeitar o limite de 15% da ocupação. As aulas presenciais, embora não constem do decreto, continuam suspensas. O cronograma do retorno será definido pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.
Outras informações podem ser acompanhadas em www.aen.pr.gov.br ou em coronavírus.pr.gov.br. Repórter William Sopa. Tá aí as informações, então, sobre o decreto do governo do estado. Lembrando que esse é o decreto do governo do estado e muitos municípios, então, podem fazer mudança, podem alterar essas decisões aí do governo, editando decretos em seus municípios. Então, esse é o decreto geral do governo do estado. Aí fala, por exemplo, em 15% nas igrejas. Tem prefeituras aqui da região que liberaram 50%, outras 30%. Então, a gente tem decretos diferentes nos